Olá, vamos refletir um pouco no que diz a palavra de Deus. Nós estamos num tempo de reflexão, num tempo de espera, e é necessário que cada um de nós possa refletir acerca desse Deus. Quem é esse Deus que o tempo todo está no controle do universo? Eu posso ter esperança e aguardar pela ação do Senhor? Eu posso simplesmente chutar o balde e, como algumas pessoas fazem, deixar de acreditar na providência? Bom, para isso seria bom você pegar a sua Bíblia para nós refletirmos um pouco acerca da providência de Deus. Veja bem, é Deus quem dirige o caminho de cada um de nós, o caminho dos homens. Precisamos pensar como pensava o profeta Jeremias e como ele escreveu, como Jeremias escreveu. Por isso eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 10. Em Jeremias 10, no versículo de número 23, a palavra de Deus, ela trará um pouco de esperança para você. Ela trará um conforto nesse momento em que nós não temos a quem recorrer. E veja bem, nesse capítulo 10, a palavra diz assim: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, e nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Algum tempo atrás, talvez você teria se perguntado, veja, será que nós vamos ter um tempo de total isolamento, um tempo de incertezas, um tempo em que todos os jornais falariam em uma só voz que estamos entrando num colapso econômico, num colapso social? Lembrei de um filme que está na moda, talvez você já assistiu. O nome do filme é O Poço. E nesse filme, as pessoas, elas estão extremamente preocupadas apenas com duas coisas. A primeira coisa que as pessoas estão preocupadas é em manter a própria vida. As pessoas estão preocupadas em sobrevivência. E em segundo lugar, no filme O Poço, nós percebemos que a segunda e única coisa importante depois da vida é a comida, a alimentação. A ponto de que, em um nível do poço, algumas pessoas começam a se alimentar uma das outras. E quando eu olho para esse texto onde o medo pairava sobre o povo de Judá, essa palavra é uma palavra, ao mesmo tempo, uma palavra subjetiva, uma palavra que está fora do alcance do entendimento humano, uma palavra extremamente vinda de um ser superior, um ser que está em outra dimensão, e esse ser é Deus. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho. Veja, nós podemos pensar na direção providencial de Deus. A providência divina, e essa direção, ela está extremamente ligada ao fato daquilo que Deus é.
ao ser de Deus, ao governo divino, ao supremo governo divino, e ao mesmo tempo quase se confunde com o próprio Deus. A própria providência quase se confunde com o próprio Deus, porque está intimamente ligada às provisões de Deus na nossa vida. É Deus quem dirige os passos dos homens, e de todos eles, seja o homem ímpio, seja o homem prudente. A direção de Deus exige fé. Eu preciso crer que o passo dado amanhã está nas mãos de Deus. Por isso que Jeremias diz: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir dos seus passos. No contexto desse verso, nós podemos lembrar da invasão de Nabucodonosor. Judá era uma terra chamada Terra da Desolação por causa da maldade do rei da Babilônia, porque ele tinha tomado Jerusalém, ele tinha sitiado Jerusalém. E veja bem, é importante você pensar que nesse tempo todos os acontecimentos, todos narrados pelo profeta, mostram o juízo de Deus através desse monarca caldeu. E o castigo era por causa da justiça divina, por causa dos pecados de Judá. Todavia, o modo como Deus usa as pessoas na execução dos seus planos é produto da sua eterna sabedoria. O destino das pessoas, o nosso destino, sempre foi determinado pela soberania de Deus. Assim, na verdade, eu e você precisamos reconhecer duas coisas. Primeiro, o destino de todos os seres humanos estão nas mãos de Deus. Está na mão de Deus. Segundo, os caminhos de todos os seres humanos estão sob o controle de Deus. Repare, as pessoas não têm controle mais sobre a situação. Os governantes estão desesperados. O alto escalão da burguesia está desesperada. Os supermercados estão com filas, principalmente aos sábados, porque as pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã. Por quê? Primeiro, não cabe ao homem determinar o seu caminho, por mais que ele planeje, por mais que ele busque soluções. Segundo, não cabe ao homem dirigir o seu caminho, diz o profeta. Não adianta. Por mais que nós planejemos a nossa vida, nós precisamos entender que o lugar mais seguro é nas mãos de Deus. Por isso, em Provérbios 20, 24, a palavra de Deus diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Logo, nós precisamos atentar para a nossa vida, não só material. As pessoas estão preocupadas com a vida material. Mas e a vida espiritual? Será que as pessoas estão preocupadas com a mão de Deus dirigindo todas as coisas? Será que as pessoas estão lembrando sequer que Deus existe? Por isso o homem às vezes propõe caminhos, e Deus dispõe dos caminhos. Eu gosto muito dessa fala do pastor Heber Campos. Ele diz que o homem propõe caminhos e Deus dispõe caminhos. O homem pode fazer o plano que quiser. O homem pode conseguir muitos bens. O homem pode conseguir um bom status.
mas eles não podem dar continuidade aos seus planos sem a anuência do Senhor. Sem a anuência do Senhor. Logo, é necessário que cada um de nós pensemos em que planos estamos inseridos. Planos humanos ou planos humanos debaixo da vontade de Deus? Precisamos que os nossos planejamentos sejam assinados pelo maior planejador da vida, por aquele que determina todas as coisas. Deus dirige o caminho dos seus servos. Se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, você precisa crer que existe uma relação especial do Deus da aliança com você. Você está inserido, como servo de Deus, você está inserido no pacto determinado por Deus. Veja bem, a estas pessoas Deus dirige especial favor. E é claro que isso só pode ser visto com os olhos da fé. Talvez alguém vai assistir esse vídeo e vai pensar: pastor, mas eu não acredito que existe uma aliança de Deus com um povo especial. E você tem todo o direito de não acreditar. Mas eu não posso deixar de tentar te convencer a crer no escrito sagrado, nas escrituras. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Deus deixou aqui um manual completo do fabricante para cada vida. A preocupação que rodeia a sua vida, a preocupação que alardeia o seu coração, é também uma preocupação de Deus. E Deus está olhando para os teus servos. É muito grande nas Escrituras as evidências de que esse Deus é um Deus que decreta a providência na realização histórica. O que vai acontecer amanhã depende de Deus. Você querendo ou não, depende de Deus. E os servos de Deus são guiados por Ele, unicamente por Ele. E porque eles têm o Espírito Santo de Deus que os guia em toda a verdade e lhes ensina o caminho a percorrer, que nós não podemos perder as esperanças. Por isso eu vou pedir agora para você abrir a sua Bíblia no Salmo 25, versículo 12 e versículo 14. O versículo 12 diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. E o versículo 14 completa a sentença praticamente, dizendo: a intimidade do Senhor, presta atenção nisso, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Se você não conhece ainda a aliança do Senhor, eu quero convidar você a pesquisar acerca da aliança. Comece lendo Gênesis, a história de Abraão, capítulo 12. Comece a entender que existe uma aliança e que provavelmente você está inserido nesta aliança. E se você teme ao Senhor, Ele te dará a conhecer a sua aliança, porque essa é a promessa do versículo de número 14. Eu quero encerrar dizendo que a direção para o caminho que você tem que seguir, não importa a circunstância. Se é uma enfermidade, se é uma crise financeira, se é uma perturbação emocional e mental, se algo te aflige a ponto de te deixar com medo, a direção para o caminho a seguir vem de Deus.
vem do Senhor. E todo servo de Deus entenderá esse caminho no temor do Senhor. A grande consolação daqueles que temem a Deus é que eles recebem de Deus a santificação. E através da santificação, Deus os ilumina. Ilumina suas mentes para que possam percorrer o caminho que deve seguir. Por isso Jeremias diz, nessa oração, pequena oração: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Deus possa te dar uma semana abençoada, uma semana cheia de fé, crendo que a mão de Deus, ela vai e pega coisas onde a mão do homem não alcança.